Olá, estamos iniciando mais um Hortoscast, momento de perguntas e respostas poderosa. Hoje nós iremos falar sobre gestão financeira, então fique ligadinho para você que gosta do assunto. Hoje o podcast é para você. Ou talvez para você que só tenha mesmo curiosidade sobre o assunto, fica ligadinho porque hoje nós iremos falar sobre muitas coisas relevantes para esse setor. Bom, mas não esqueça de seguir as nossas redes sociais, compartilhar, comentar, isso é importante. De repente, se você tiver alguma dúvida, pode mandar lá a perguntinha que a nossa convidada de hoje ela vai responder depois. Falando sobre isso, eu me chamo Franklin Norato, faço parte do time Hortos, nós estamos localizados aqui na Avenida Paulista 1499 e vamos ao que interessa. Hoje nossa convidada é a Daniele Baldelomar. Dani, fala pra gente como que se iniciou a sua trajetória profissional. E como que tem sido as suas atividades aqui na instituição? Bom, minha trajetória se iniciou quando eu tinha 18, 17 para 18 anos, na área administrativa. E ali eu peguei um pouco do financeiro. Então, eu sou formada em técnico administrativo. Sim. E me formei agora em gestão financeira. E desde então, é uma área que tem muitos desafios, mas também tem muito aprendizado e é para quem gosta de resolver problemas. Sim. Eu costumo falar isso, que a parte financeira não é só o dinheiro, né? Não é só você pegar e ter o que você vai gastar, o que você vai receber e o que você vai gastar, o que você tem que comprar. Não, você tem que saber gerenciar. Gerenciar é o segredo para se ter dinheiro. Exatamente. Então, falaste muito bem. Não é só ganhar, porque não dá em árvore, como o pessoal mesmo fala. Sim. Então, você tem que saber administrar. Sim, sim. Todo mundo fala isso, né? A administração, por exemplo, a gente tinha comentado. Que não sabe o que faz administração. Mas a pessoa não entende o foco daquilo, o quanto aquilo vai ser importante para ela. E aqui na Hortus, a minha chegada é recente, vai fazer 3 meses, né? Que eu tô na empresa, agora em outubro. E nessa parte do financeiro, a gente fez uma divisão muito sábia, onde tem uma outra pessoa que cuida da parte do recebíveis e pagamentos. E eu fico mais na parte de faturamento. Então, Legal. Eu lido ali direto com o operacional, direto com o pessoal do jurídico, muito com a gestão de contratos. Sim. É uma área que a minha parte anda grudadinha nela, então eu não desgrudo da gestão de contratos. Legal. E a gente fica muito focado na parte da nota e do imposto. Então, a minha chegada aqui veio para trazer um aprendizado que eu não tinha, apesar de ser formada, eu me formei em gestão financeira, não fiz ainda nenhuma pós, nenhuma especialidade, não decidi ainda. E a minha entrada aqui focou muito na parte fiscal. Então, eu tinha uma base do que eu já tinha passado pelas outras empresas, mas nada tão, assim, concreto a ponto de vamos afirmar e vamos fazer. E com 2 meses que eu já estou aqui, já consegui entender bastante coisa, já busquei conhecimento também, né? Legal. Então, essa prática, ela se consolidou, tem se consolidado aqui na Hortus? Exatamente, aqui Legal. na Hortus. Não foi uma coisa, acho que do acaso nem do universo. Acredito que foi Deus guiando, como sempre. E era uma área que eu já pensava. Quando estava para terminar a faculdade, já tinha relatos, já tinha escutado falar. No começo do ano, dei uma pesquisada. Mas deu uma morrida, sabe? Deixei de lado. E quando eu entrei aqui, que eu vi que eu ia de novo para essa área, eu falei, então acho que tá na hora de começar a investir ali e olhar um pouquinho mais para ver se você não vai gostar. Então, é uma área de fiscal, tributos, é muito importante e é muito complicada e é muito detalhista. Sim, até mesmo porque tu precisa acompanhar as mudanças do próprio mercado financeiro. E tudo isso impacta direto no seu trabalho. Exatamente. Então, realmente é um trabalho muito minucioso. Aqui, por exemplo, o que acontece? O trabalho operacional que repassa pra gente o que foi feito naquele hospital e que será faturado pra gente poder receber. E recentemente, tem um mês, eu acho, que trocou a lei, trocou a norma, trocou o imposto. Sim. Então, a gente teve que ir atrás, sentei com a gestora de contrato, o que a gente vai fazer, vamos analisar recalcular para ver como que tá indo, acionei o jurídico pra gente dar uma lida no contrato, porque às vezes a gente tá tão acostumado a pagar tanto imposto que ninguém para olhar na notinha se tá correto o que o governo tá cobrando. Você já parou alguma vez para olhar? A gente tem a habitualidade de só pagar, pagar. E às vezes tá pagando por algo que nem é devido. Exatamente. E às vezes você nem confere o valor que você tá pagando ali. Sim. Na prateleira tá R$1, mas passou por R$1,90. Você não conferiu, você não viu.
E foi uma coisa que eu peguei para fazer aqui. Então, eu peguei os contratos do começo do ano até agora, pra gente fazer esse recálculo e ver o que realmente estava Fez interferindo esse levantamento. no nosso faturamento. Então, aí a gente foi levantando pontos. Mas esse hospital é esse imposto. Mas a norma mudou. Então, foi algo que a gente construiu ali junto com o pessoal do jurídico e com a gestão de contratos. E olha que interessante, é uma informação do financeiro que muda até a questão do contrato. Aí que Sim. entra a gestão de contrato e o jurídico, porque é preciso entrar em contato com os diretores, refazer contrato, atualizar contrato. Então, realmente, o trabalho do financeiro ele é muito importante. Muito importante. Tanto que na hora que chega, então a gente faturou a nota, enviou para a diretoria, tá? Eles vão enviar para o pagamento. E quando a gente recebe esse valor, também tem uma outra conferência do financeiro. Não é só porque a gente fez antes de mandar que está garantido que eles vão cumprir, que eles vão efetuar da forma correta. Justo. Então, quando a gente recebe novamente esse valor, então é feito de novo uma conferência. Bateu o valor, pagou certinho, não pagou, teve atraso. Então, eu estou mais focada nessa parte. Sim, posso auxílio no que eu posso, nas outras demandas que o financeiro tem, Sim. mas o meu foco hoje está sendo o faturamento e o imposto. Então, fazer esse controle. A gente entende que não é uma tarefa fácil, gerenciar, organizar, administrar, estruturar um setor ou algumas atividades dentro do setor é de extrema responsabilidade, porque uma não conformidade pode acabar comprometendo todo um resultado esperado. Como que você se organiza para que esses erros não aconteçam? Como que você evita-os? Bom, eu me policio muito, né? A gente tem a agenda do financeiro, que tem que ser aberta diariamente. Não diria nem como uma obrigação, mas quem trabalha no financeiro, quem já tem um curso, uma especialização, já sabe como que funciona a rotina. É igual para todas as empresas. A rotina do financeiro ela não vai mudar. O que vai mudar são as atividades, são o segmento da empresa, o que você vai realizar dentro de cada empresa. Então, eu me policio muito, costumo sempre organizar. Geralmente, eu já deixo no final do dia o que eu vou fazer no dia seguinte. Legal. Então, ali eu já vou pontuando as minhas atividades por prioridade, o que é mais urgente, o que é mais importante que eu consigo resolver. E depois, logo abaixo, eu coloco o que vai depender de outras pessoas. Talvez que eu tenha alguma dúvida ou que eu preciso de alguma autorização, de algo que não está no meu alcance. Então, eu sigo ali aquilo que é a rotina já minha criada, que eu tenho essa que eu criei para mim, e tem a do financeiro, que é o padrão que o departamento deve seguir, que são atividades pontuais que a gente tem que entregar. Né, alguns prazos de pagamentos de tributos que não pode deixar passar. Perfeito. Faturamento tem que ser sempre nos primeiros 15 dias, fazer de tudo para que ocorra certo dentro desse prazo. É a folha de pagamento dos funcionários internos da empresa. Então, existem algumas atividades que a gente tem um prazo padrão para o financeiro, para o departamento cumprir, além das minhas atividades. Legal. Você falou de cumprir os prazos, de ter todas essas informações pontuadas. Na instituição, nós temos a habitualidade, se não a cultura, de preencher uma folha de produtividade. Você consegue enxergar relevância nessa prática? É importante ter essas metodologias que auxiliam nas suas atividades? Desde quando eu comecei a trabalhar, existe isso em todas as empresas que eu passei. Pode acontecer que não seja todo o mercado que atua, que trabalha com isso, que adote isso, porque tem profissionais que se sentem mais à vontade de trabalhar sem aquela rotina, sem ter que preencher uma folha, você tem que seguir um checklist. Eu, particularmente, gosto e isso me ajuda bastante. Talvez seja porque eu já aprendi assim, a começar dessa forma. E não é uma coisa só no trabalho, em casa também, no pessoal, eu também sou assim. Então, eu faço uma lista do que eu tenho que fazer, do que eu tenho que comprar, do que a gente tem que organizar para dar certo, porque fica mais visível. No final, você parar e ver, caramba, eu fiz tudo isso aqui, eu consegui realizar tudo isso aqui. É aquela famosa historinha, no final do ano você faz o que você quer, uma listinha do que você quer para o ano que vem, para ver se você vai conseguir cumprir.
Então é bem clichê, mas eu acho bem útil. Bem útil. Até mesmo porque eu não sei se isso é um privilégio do brasileiro, mas a gente faz tanta coisa que fica difícil guardar na memória tudo que você tem para fazer e ter esse senso e esse critério do que é importante e do que é menos importante. Então a gente entende que essas ferramentas que nos auxiliam a entender quais são as nossas atividades no dia, com certeza elas só vêm para somar. Com certeza. Maravilha. E diante disso, os setores, o externo, eles também são molas propulsoras que auxiliam nas suas atividades. E quais são esses setores aqui dentro da instituição? Você comentou da gestão de contratos e do jurídico, mas tem mais setores e como que são esse auxílio? Sim, o operacional, que é de onde vem as Sim. informações. Então, como todo mundo fala, é o coração da empresa. Sim. Porque os dados estão... Essa empresa ela tem muitos corações. Tem o comercial, tem o Tem operacional. muitos corações. Eu acho que o operacional ainda é um coração maior do que o comercial, Sim. vamos dizer assim. Porque é onde está concentrada as informações que de lá vai sair para o comercial, Parte de de lá lá, né? vai sair para o jurídico, de lá vai sair para o financeiro. Então, ele tem um coração ali e nós somos as veias Sim. que estamos interligadas nele. Então, é da onde vem todas as informações. Então, o operacional também anda junto. Talvez eu tenha citado gestão de contratos, porque é aonde eu me apeguei, vamos dizer assim, desde o princípio, quando eu entrei. Sim. Então, foi aonde eu colei mais, grudei mais ali. E porque é da onde partiu as informações para você Isso. melhor entender as suas atividades. Para a gente começar a iniciar o processo. Sim. A diretora atual, Carol, me auxiliou muito desde o começo. Carol é Então, incrível. acho que foi criando, né, aquela corrente sanguínea, Sim, sim. deixando mais forte. Então, por isso que eu sempre cito ela, porque ela auxilia muito. Por mais que não seja, talvez, assuntos direto com ela, antes de eu ir para quem eu devo ir, eu vou nela. Mas Perfeito. você acha que deve ser assim? Você acha que eu tenho que falar? Você acha com quem que eu converso? Então, ela sempre dá aquele soprinho da resposta, né? E vale muito ressaltar que nos podcasts que nós fazemos, com os colaboradores mesmo da instituição, todos citam a mesma coisa, que realmente é o nosso diferencial. Os setores realmente se ajudam porque entendemos que os nossos trabalhos estão todos interligados. Bom, mas quando a gente fala de gestão financeira, qual a tua visão do mercado? O porquê que essa disciplina, ela te cativou? Como que você se enxerga nela? E, enfim, o porquê que ela te trouxe até aqui? Bom, eu acho que foi o que me cativou na gestão financeira foi exatamente os problemas. Eu não sei porquê, mas eu tenho uma fissura por isso. Tem um probleminha ali e que você quer resolver. Nem que for um mínimo, pequenininho que for, eu quero ajudar de alguma forma. Eu sempre tive isso, desde Legal. quando eu era mais já nova. É nato seu. Já é alguma coisa minha. Sim. Então, como eu trabalhei na área, como eu iniciei na área administrativa e eu vi que ali é onde acontecem os problemas, onde a gente tem que gerenciar. Então, eu fui atrás disso para ver o que isso ia me agregar. Então, nas minhas experiências, que não são poucas, apesar de ser Sim. novinha, já tive muitas experiências que me trouxeram isso. Pô, então, acho que você tem que seguir mesmo nessa área financeira. Não é só você sentar, calcular, pagar e receber. É você entender o processo, entender. Eu passei uma vez por uma empresa e a diretora, né, dessa empresa, a gente lançava os pagamentos e um dia ela parou e me perguntou: mas por que você paga isso? E porque tá cara, aqui exatamente. na lista que tem que pagar. Tá na lista que tem que pagar. Tá lá no nosso sistema que é uma despesa que a gente tem que pagar. Sim. Tá, mas tu nunca se perguntou por que você tem que pagar? Você nunca parou pra pensar por que deu esse valor? Ah, o departamento me passou, o departamento de marketing. O pessoal do marketing vivia mandando boleto, eles Olha só. amavam mandar boleto. Por que ele tá te mandando? Você viu se ele cotou? Ah, mas você acha que não é uma responsabilidade do financeiro? Você acha que a sua responsabilidade é só sentar ali e pagar? Foi uma forma rude, Sim. confesso, dela falar que no momento eu fiquei... Como assim? Tá falando desse jeito, por quê? Mas depois, com o passar do tempo, você vai entendendo o que vai acontecendo. O porquê que talvez você levou uma repreensão de alguém que foi rude e você achou na hora meio grosseiro. Tipo, nossa, mas precisava de tudo isso? Na hora você não entende, mas com o passar do tempo você vai entendendo o porquê daquilo tudo, o porquê daquelas Sim. dificuldades.
Então, hoje, eu me enxergo dessa forma. Todas as dificuldades, todos os problemas, todas essas pessoas rudes, vamos dizer assim, que apareceu no meu caminho, no momento eu não entendi. Por que ela estava agindo daquela forma, falando daquela forma. Nossa, acabei de chegar na empresa, acabei de entrar na área, você já tá me cobrando Já foi bem um recepcionada. peso assim tão grande, mas com o tempo você vai entendendo. E não é uma coisa que a gente aprende na faculdade. Sim, Isso é uma coisa na prática. Porque na faculdade você vai aprender como calcular. é a teoria, né? A famosa Você teoria. vai aprender como gerenciar. Mas na prática é totalmente diferente. Você viver aquilo com seres humanos, porque não somos robôs, né? E a gestão financeira é o que o pessoal fala muito. Recentemente estava vendo uma matéria de uma consultora financeira que eu sigo. Sim. Ela é consultora de investimentos, tem várias rendas também extra, e a vida dela, a história dela começou através de uma dívida. Então, ela estava endividada, e aí que ela começou a se interessar pelo assunto para dar aquela mudada de vida. Sim. E há 4 anos atrás, quando teve a troca do governo, ela se interessou em um certo candidato e foi atrás dele, porque é importante você ter gestão financeira, você ter aula financeira na escola. E a gente não tem. A gente tem matemática, a gente não tem gestão financeira. Sim. Então, os alunos crescem sem saber o que eles vão fazer. Por que que o meu pai dá o tênis? É só ele ir lá trabalhar e me dar o tênis? Qual o valor que eu tô dando pro trabalho do meu pai? Bom, hoje no Brasil, nós temos essa habitualidade, essa péssima cultura, na verdade, né, de não ensinar as nossas crianças, os nossos jovens, a ter essa maturidade de gestão financeira, de saúde financeira. Então, em muitos casos, né, porque nem todos têm o privilégio de ter um pai que custeie um bom tênis ou algo do tipo, mas as crianças, elas não têm esse ensino prático, tanto em casa quanto nas escolas. O que você acha disso como uma gestora financeira? É importante também a classe infantil ter essa instrução? Com certeza. Só para concluir lá o vídeo que eu assisti dela. Sim. Então, ela levou o projeto pro vereador e eles fizeram todo aquele planejamento, levou pro prefeito na época que era o Dória, e ele simplesmente vetou. Pra que você quer colocar gestão financeira nas escolas se a gente tem matemática? Olha só. Matemática, o que a criança aprende com matemática? 1 mais 2, 3 mais 3. Ela não aprende como que ela chegou naquele 3. O que ela tem que fazer para conquistar os 3, para ter mais 2? É o processo, né? O processo. Então, é uma cultura que tem que vir de casa, tem que vir dos pais e também tem que mudar dos pais. Porque o interessante nesse vídeo, eu sou mãe, então eu concordo plenamente com o que ela falou, porque eu faço de tudo para tentar trazer isso para minha filha. Sim. Porque ela é filha única, é neta única, então chorou, o vô deu. Chorou, o pai deu. Então a gente tenta tirar um pouco disso, dessa mimice, né, desse povo Nutella que o pessoal fala hoje em dia, a geração que tá criando nas crianças, porque senão qual é o futuro que a gente vai ter? E as pessoas não param para pensar nisso. Eu tava comentando desse vídeo com a minha mãe tem 45 anos. A princípio, eu achei que ela não fosse entender. Eu achei que ela fosse ser contra, né? Ela, pra que vai querer gestão? Não, e ela achou interessante o assunto, ela gostou. Já a minha irmã, que tem 24 anos, foi contra. Você vê a diferença? Aí eu fiquei, como assim? Sabe? Então, é uma coisa... É uma pessoa que tá disposta ao novo, né? Ao no caso, novo. a tua avó. E, no caso, a minha irmã está estudando pedagogia. Então, já foi uma coisa que me deixou mais preocupada ainda. É uma crítica construtiva aqui pra irmã. Já foi uma coisa que me deixou mais preocupada ainda. Sim. Mas eu falei, eu tentei entender o porquê que ela não aceitava e tentar mostrar pra ela um outro cenário. Até porque minha irmã também não tem filho. Então, talvez o pensamento dela, o estudo dela esteja focado em outra coisa, né? Mas é muito importante, sim. A gente tem que tirar esse pano que cobre os nossos olhos de achar que gestão financeira é dinheiro. É só você receber e pagar. O problema tá aí. Tá exatamente na nossa cultura. Sim. Eu tenho um salário mínimo que eu consigo comer. Não, e você traz aqui uma outra abordagem. Você até já respondeu a minha pergunta com relação à importância de se ensinar as crianças. Perfeito. Agora, com relação ao baixo valor do salário mínimo e como que as pessoas precisam fazer a gestão disso. A gestão financeira, ela tá todos os dias
aplicada na vida de todo cidadão. Uhum. Então, realmente, a gente precisa entender que é um assunto importante, é um assunto que precisa se ter conhecimento, porque os nossos recursos são pouquíssimos. Então, como melhor trabalhar esses recursos? Através da gestão financeira, educação financeira. Exatamente. Maravilha. São pouquíssimos e as pessoas não sabem trabalhar. Não sabe. E não querem. Muitas não querem. Ah, eu ganho um salário mínimo, mas eu vou comprar um iPhone e vou parcelar em 10 vezes. Eu Pois é. já tive contato com várias pessoas. Eu vou fazer um consórcio de um iPhone, gente. Vou fazer um empréstimo para fazer um iPhone. Cara, sem noção. É partir aqui para um princípio de luxo desnecessário. Desnecessário. Tudo bem, todo mundo tem o direito de ter o que deseja, mas entender a melhor maneira de se chegar e alcançar aquilo. E se perguntar se aquilo realmente é necessário, se aquilo realmente é útil. Porque aí as pessoas preferem o quê? Jogar a culpa no governo, porque aí entra aquela questão, mas o imposto é alto demais. Olha a gasolina, quanto que subiu. Olha o álcool, olha o valor do transporte, Sim. que vai subir, que vai ter reajuste. Aí é fácil você pegar e falar, por que que eu não consigo comprar o meu iPhone à vista? Porque eu ganho um salário mínimo, por que que o meu chefe não aumenta o meu salário? Mas se teu chefe aumentar teu salário, tu vai comprar 2 iPhone. Entendeu? As pessoas, elas tentam buscar a solução em outras pessoas. Ah, não, mas para mim resolver esse problema aqui, eu tenho que pedir um aumento. Porque é com esse aumento que eu vou conseguir me dar. Olha, se eu ganhar tanto por mês, eu vou conseguir. Aí tá bom, você vai lá, consegue, E quando ganha. a gente fala também, Dani, de se solicitar um aumento, é um caminho assim tempestuoso. Sim, Porque o aumento, ele não necessariamente precisa ser solicitado, mas também merecido. Então, você precisa se qualificar. Você Isso. precisa ser o perfil desejável para aquela instituição. tem que ser construtivo, né? Tem que Você ser tem que ir construtivo. construindo ao longo do tempo. Agora, para e pensa, em quanto tempo você vai ter aquele aumento? Você vai ter que se Justo. construir, você vai ter que investir para ter aquele aumento. Então, você vai esperar chegar lá para você conseguir organizar suas dívidas, organizar suas contas. Sim. Então, é uma coisa que me levou muito para essa área. E, realmente, e assim, entre os meus amigos, todos que têm problemas com dívidas, com essas questões financeiras, eles sempre me perguntam, ah, mas por que tá desse jeito? Por que chegou nesse ponto? Simples, fizeram uma má gestão financeira. Cara, você tem um controlezinho? Nem que não precisa ser uma planilha de 1000 no Excel, cheia de fórmula, não. Pega Eu tenho a minha planilha no Excel, então não julgue. Não, eu também. Mas pega um papel, você pode começar pelo básico. Sim, pelo caderninho, né? Um Bloco de caderno, anotação. gente, na geladeira. Cola na geladeira ali, ó, o que você tem que fazer, como você tem que se organizar. E é interessante, nós construímos também a ideia de poupar. Então, como que acontece esse processo de poupança e se acontece na instituição? Sim, bem interessante. Essa questão de poupança, pro pessoal que assiste, né? Qualquer pessoa que quiser poupar, ela pode poupar. Muita gente pega dinheiro e fala, eu vou guardar no banco ou vou deixar embaixo da minha cama. Sim. Gente, hoje em dia existem os bancos digitais, que por mais que tenha uma renda, é bem baixo, né? Não chega a ser um valor de poupança ou uma taxa Selic. Sim. Mas ele rende algo. Se você deixar o dinheiro lá, não precisa deixar guardado. Você deixa o dinheiro na sua conta e você pode continuar usando. E ele vai rendendo. Automaticamente. Pode ser pouquinho, pode, mas você já parou para pensar em um ano quanto que vai render? Quanto que vai ser a mais ali para você? E, assim, interessante a gente tentar reduzir, vamos dizer assim, né? Porque aqui na empresa a gente talvez não consiga poupar, porque a gente não tem uma poupança, mas Sim. a gente tem contas de investimentos. Então, a gente também tem uma forma de reduzir os nossos gastos, né? No caso do imposto, que a gente tenta, ao máximo, trazer essa retenção como crédito. Perfeito. No futuro. Sim. Então, é uma forma também, vamos dizer, de poupar. Porque é algo que a gente está trazendo, que a gente teve que pagar, que a gente teve que seguir ali a lei, o governo, o imposto do país, Sim. mas que lá na frente vai trazer algo benéfico para a empresa. Quando a gente fala para a ponta, né, para os ouvintes que não têm empresas abertas, enfim, talvez esteja muito mais correlacionado à nota fiscal paulista.
quando eles declaram lá o que comprou através do CPF e aquilo vai rendendo um valor que eles podem resgatar. Basicamente seria a mesma coisa? Está correlacionado? Sim, é o mesmo raciocínio. Sim, A diferença é que no Nota Fiscal Paulista, você paga ali na hora que você compra. No nosso caso, a gente não está comprando. A gente está faturando para o hospital. A gente está prestando um serviço, né? perfeito. E vamos receber logo depois desse serviço. E mais para frente, a gente consegue restituir o valor que foi dado ali no imposto. Maravilha. E isso a gente fala de gestão. É poupar valores para, a partir disso, ter a sua poupança. Então, é realmente saber administrar e procurar caminhos que te auxiliem nesse processo. Exatamente. Maravilha. E quando a gente fala sobre essa gestão, como que nós fazemos esse controle para pagamentos de folha, de colaboradores, para os nossos custos fixos, por exemplo, o pagamento de médico, já que o nosso segmento é serviços da saúde, então essa é a nossa preocupação, que os nossos colaboradores, tanto internos quanto externos, eles sejam pagos dentro do prazo, dentro do dia de pagamento. Certo. Bom, essa parte fica com a outra responsável pelo financeiro, né? Mas eu posso contribuir na informação de que, da mesma forma que o operacional repassa ali as informações que tem que ser lançado para nota, Sim, acontece com os médicos. Então, eles têm a escala deles, têm os plantões dele, onde são fechados o mês, e aí é repassado para o financeiro ali como que vai ser feito o pagamento, o montante que deve ser feito referente àquele plantão, àquela escala, como que acontece ali, como que no decorrer. legal. E toda essa tratativa, o próprio médico, ele já tem conhecimento de quando que acontece o repasse, e assim que nós fizermos toda a parte administrativa e burocrática, aí o pagamento é realizado dentro do dia que já foi acordado com ele. Isso, que aí Perfeito. já acontece com o operacional, quando faz a captação, Sim. já repassa o que é necessário de documento, o que é necessário para finalizar, formalizar aquele contrato, como que Sim. serão feitos os pagamentos. E quando a gente fala de organização, de estruturação, seguir ali uma planilha ou um sistema que mostra os nossos custos fixos, como que o setor ele se organiza para poder controlar os custos variáveis? Bom, então, dentro desses variáveis que ocorrem, aí a gente recorre para a margem que tem que ter no contrato para essas ocasiões esporádicas. Então, que foge Sim. do padrão, aí corre lá na margem daquele lucro que ficou separado para poder realizar o pagamento. Sim, geralmente a gente utiliza, né, o valor de poupança ou o valor de capital de giro, e normalmente esses valores esses custos, desculpa, variável, a gente fala muito de pagamento à vista para Uhum. médico quando é implantado um novo projeto. Então, precisa-se ter toda uma estratégia, toda uma estrutura para poder também implantar esses novos projetos. E o setor financeiro ele também participa dessa construção. Com certeza. Até porque a gente sabe que vai ter médicos fixos, mas que existe as ocorrências que são à Sim. vista. Então tem que se preparar para aquilo que você sabe que é o padrão e para aquilo que você sabe que vai fugir. Perfeito. Falamos bastante sobre o mercado financeiro. Claro que ele é muito mais complexo, mas a gente quer atingir um público que entenda do assunto, mas também para os que não têm tanto conhecimento, entendam a importância da gestão financeira, tanto interno, né, quando a gente fala de instituição, e externo, quando a gente fala da vida social, de cada ouvinte. Então, são muito relevantes essas suas contribuições. Me fala qual é a tua perspectiva interna para a instituição e o que você também busca para seu próprio crescimento pessoal. Certo. Bom, eu quero que a empresa cresça bastante, Sim. que a gente... Automaticamente, se a empresa cresce, você cresce. Exato. Perfeito. Então, crescendo tudo, você vai crescer. Que a gente traga bastante contratos produtivos, onde a gente consiga gerenciar Sim. muito bem, que a gente tenha um cronograma correto, que a gente consiga cumprir com os prazos,
que não cause nenhum desconforto ao hospital, ao médico, que tenha assim, uma relação muito boa ao ponto de levar o nosso nome aí com muita qualidade. Sim. Então, eu acho que nesse tempo que estou aqui na empresa, o que ela vem construindo é isso: melhorar os pontos que estão sendo fracos e melhorar os pontos que já estão fortes. Maravilha. Então, a gente ir crescendo junto, os departamentos irem crescendo junto, pensando nisso, que tem que trazer qualidade não só para o hospital, não só para o paciente que está lá sendo recebido, mas também para dentro da empresa. Se a gente tiver qualidade aqui dentro, a gente vai conseguir passar qualidade para quem está do lado de fora. Perfeito. E pessoal? Pessoal, é crescer junto com a empresa. Já realizei uma parte que foi me formar. Sim. Agora eu vou atrás da minha pós. Acredito que talvez seja na parte fiscal. Se não for tudo bem, eu vou buscar algo dentro desse método aí que eu tô vendo, né? Sim. Dentro dessas especializações. E atribuir o que eu quero como pessoal dentro da empresa. Então, o meu pessoal andar com o meu profissional. Não o meu profissional andar com o meu pessoal. Mas fazer o meu pessoal andar com o meu profissional. Maravilha. Bom, quando a gente fala de iniciar um projeto, quando a gente fala de iniciar uma nova carreira, sempre tem os desafios que nos confrontam muito. Mas o importante e o ponto forte é não temer, não ter dúvida, simplesmente acreditar em você mesmo e ir e executar. E a gente percebe que o resultado, ele sempre vai ser o positivo. Porque só o fato de você se mover para algo desconhecido e ir buscar aquilo que você deseja, isso já fala muito sobre você. Uhum. Bom, nessa linha de raciocínio, eu fico muito grato pela tua participação. Sei que foi um assunto muito sucinto, né, dentro da temática, mas ainda assim eu consegui encontrar muita relevância e espero que esse conteúdo realmente ajude as pessoas que estão ouvindo esse podcast a se interessarem mais por essa temática, buscarem mais informações e agradeço, fico muito feliz, espero que isso também tenha contribuído para você de alguma forma. Eu que agradeço pela participação e estamos juntos para mais uma aí. Bom, nós estamos muito felizes, obrigado pela sua participação. E para você que está nos ouvindo, muito obrigado também pela sua participação. Só dizendo também que estamos na plataforma do Spotify, então você também pode ouvir esse conteúdo por lá, tá bom? Não esqueça de seguir, não esqueça de compartilhar. Essa informação ela é muito relevante, com certeza vai ajudar muita gente. Time Hortus agradece.